Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, a partir do versículo 32. Nós faremos a leitura do 32 até o 52, até o final do capítulo. Marcos capítulo 10, os versículos 32 a 52. Eu farei a leitura e os irmãos estejam acompanhando. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Estavam de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhes devia sobrevir, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: Que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis? Podeis vós beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhes Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que sou batizado. Quanto, porém, a assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isso, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, o cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho e, ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Irmãos, nós temos visto no Evangelho de Marcos, Marcos tem demonstrado para nós que Jesus, ele tem confrontado nesses últimos capítulos, nesses últimos versículos, o orgulho e a soberba dos seus discípulos. E nos últimos versículos que nós lemos e que nós fizemos a exposição, Jesus tem mostrado que o homem natural, ele é extremamente egoísta, ele pensa em si mesmo. Nós sempre vamos colocar o nosso eu em primeiro lugar, a nossa vida em primeiro lugar. A gente sempre quer ter a proeminência, e Jesus está sempre ensinando: não é assim que funciona no reino. No reino não tem lugar para egoísmo, no reino tem lugar para altruísmo, no reino não tem lugar para ser grande, no reino tem lugar para ser pequeno, no reino não tem lugar para ser senhor, mas tem lugar para ser servo, porque o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o príncipe da paz, se humilhou. Então aqueles que o servem também devem aprender a se humilhar. Então Jesus vai apresentando nestes versículos que uma das marcas do seu discipulado é o serviço. Servir.
estar disposto a olhar o outro como alguém a ser servido. Nós vimos aqui na leitura de Efésios capítulo 5, que Paulo diz que nós devemos sujeitar um ao outro. Então ali a ideia de Paulo é que o marido, ele se sujeita à esposa, ele serve a esposa, amando a esposa como Cristo amou a igreja. A mulher, ela se sujeita, ela serve o seu marido, sendo submissa como a igreja é a Cristo. Os pais, eles são sujeitos, eles servem os filhos, criando os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, e não provocando esses filhos a ira, enquanto que os filhos servem os pais, sendo obedientes. E também no contexto eclesiástico, e também no contexto profissional, e assim por diante. Ou seja, sempre essa marca do serviço, de olhar o outro como alguém a ser servido, e não olhar o outro como alguém que me serve. Muitos pastores, inclusive, em sermões de casamento, gostam muito de falar isso, né? Você, fulano, não está casando para ser feliz, você está casando para fazer a outra feliz. Porque é exatamente essa ideia ali de Efésios capítulo 5. Você vai servir o outro, para que o outro seja feliz, e o outro vai fazer a mesma coisa. E no contexto eclesiástico, no discipulado cristão, um servindo o outro, reconhecendo que quem é Senhor dessa história toda é tão somente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse texto é mais um texto que Jesus vai bater na tecla. Marcos já vem tratando sobre esse assunto desde o capítulo 9. Marcos chega a ser enfadonho, digamos assim. Se vocês pararem para pensar, nós já estamos há 3 domingos falando sobre soberba, egoísmo, porque os textos que Marcos escolheu para colocar aqui no capítulo 9 e no capítulo 10 tem a ver com isso. Destituir-nos da soberba, do orgulho e dar lugar ao serviço, ao altruísmo. E aqui, nos versículos 32 a 34, mais uma vez, Jesus explica para aqueles discípulos que ele, como sendo Senhor, ele se fez servo para pagar o preço pelos pecados dos seus discípulos. E ele seria morto, ele seria açoitado, morto, e ele ressurgiria ao 3º dia. Logo depois, Marcos traz a narrativa de algo que ficou muito parecido com o capítulo 9. Eu não sei se você se lembra, mas lá no capítulo 9, a partir do versículo 30, Jesus fala a mesma coisa. Ele fala assim: olha, eu vou para Jerusalém, lá em Jerusalém eu vou ser perseguido, eu vou ser açoitado, eu vou ser morto, mas eu ressuscitarei dos mortos ao 3º dia. Aí, a partir do versículo 33 do capítulo 9, os discípulos estavam no caminho discutindo quem era o maior. Aí Jesus tem que ensiná-los, não é assim que funciona. Olhe para o meu exemplo. Quando chega no capítulo 10, a mesma coisa acontece. Os versículos 32 a 34, Jesus diz a mesma coisa de novo. Eu vou para Jerusalém, lá eu vou ser perseguido, vou ser açoitado, vou ser morto, mas eu vou ressurgir dos mortos ao 3º dia. Qual que é a narrativa de Marcos a partir do versículo 35? Tiago e João chegando para Jesus e perguntando: tem como nós dois ficarmos uma à direita e uma à esquerda quando o Senhor vier em glória? Tem como a gente ter um lugar de destaque ao lado do Senhor? E aí Jesus vem e diz: vocês não estão sabendo o que vocês estão pedindo. Não é assim que funciona. Vocês estão querendo lugar de glória, de destaque, de honra, quando vocês precisam aprender comigo. E aí logo depois Jesus apresenta a história, Marcos apresenta para nós a história de um cego que foi curado, mostrando que Jesus foi até este homem para servir este homem. O maior é aquele que serve. Logo depois Jesus serve um homem cego. Como? Curando.
Ele foi ao encontro da necessidade daquele homem. E é interessante que você pode pegar aqui o versículo 36 e depois o versículo 51, Jesus faz a mesma pergunta tanto para o cego Bartimeu quanto para os discípulos. Primeiro ele pergunta para os discípulos: o que vocês querem que eu vos faça? O que vocês querem de mim? Em que posso servi-los? E aí os discípulos: queremos sentar um à direita e o outro à esquerda. A mesma pergunta é feita ao cego: que queres que eu te faça? Em que eu posso te servir? E a resposta do cego é: me cura, me transforma, faz uma obra na minha vida. Então, o que nós vamos aprender aqui nesse texto, mais uma vez, é que no discipulado de Cristo há uma exigência para o serviço. Vamos ver aqui os versículos 32 a 34. Estavam de caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam tomados de apreensões. Os discípulos estavam aqui desesperados, preocupados com tudo aquilo que eles estavam vendo. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, então ele se retira, passou a revelar-lhes as coisas que lhe devia sobrevir. Então Jesus não explica isso no meio da multidão. Jesus chama os 12 à parte e para os 12 ele diz: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem, que é uma expressão messiânica do Antigo Testamento, será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios, porque os romanos seriam usados por Deus para crucificar Jesus Cristo. Pilatos era um gentio, Pilatos não era um judeu, e Jesus foi julgado num tribunal de Roma, não no tribunal de Israel. É bem verdade que ele foi julgado pelo Sinédrio, mas no final ele foi entregue nas mãos dos romanos, para que os romanos então o crucificassem. E Jesus está dizendo isso, já está prevendo isso para eles, mostrando quais são os passos: hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. É interessante que Jesus fala do Filho do Homem como se não fosse ele, Ele coloca na terceira pessoa: vão matar o Filho do Homem, mas o Filho do Homem vai ressuscitar. E mais uma vez os discípulos não entendem absolutamente nada. Eles não estão entendendo por que Jesus está dizendo tudo isso. Então, mais uma vez, Jesus mostra para os seus discípulos que antes da glória, antes da ressurreição, antes da exaltação, existe a humilhação. Ele seria humilhado antes de ser exaltado. E nós lemos também na liturgia Isaías 42, que fala do servo do Senhor, que é o próprio Cristo, que está aqui registrado em Marcos. Marcos está fundamentado na profecia de Isaías, e lá na profecia de Isaías diz que Jesus é o servo, tanto que a partir do capítulo 40, você vai perceber vários cânticos do servo, e esses cânticos do servo se referem a Cristo Jesus, o servo sofredor. Então, irmãos, a gente já pode tirar aqui basicamente 2 lições desses versículos 32 a 33, é que não houve da parte de Deus um outro caminho para redimir o seu povo, a não ser pelo sofrimento. O caminho para a redenção é o sofrimento. O caminho da glorificação é o sofrimento. O caminho da exaltação é a cruz. Deus estipulou um plano eterno, onde a partir do momento que a humanidade caiu, era necessário que Ele mesmo se fizesse carne, Ele assumisse a nossa natureza, Ele assumisse o nosso lugar, e Ele sofresse, Ele fosse lançado nas mãos de homens, para que eles pudessem fazer o que quisessem com Ele.
Ele foi moído. E não só naquele momento onde estava nas mãos dos homens, mas quando ele sobe no madeiro, ele recebe sobre si o cálice da ira de Deus. Então não houve outro método de redenção a não ser este. E aí a gente precisa se lembrar que também não existe um outro método para a nossa santificação a não ser o método da dor, o método do sofrimento. Porque nós entendemos que nós fomos redimidos, nós estamos sendo redimidos e nós seremos redimidos. Cristo já pagou o preço na cruz do Calvário. Não há condenação mais para aqueles que creem em Cristo Jesus. Ele assumiu todos os nossos pecados, todos os pecados da igreja. Então, nesse sentido, Cristo já redimiu a igreja. Só que a igreja ainda está sendo redimida, porque o pecado está sendo arrancado de nós enquanto nós caminhamos aqui. Mas esse processo de arrancar o pecado de nós, esse processo de moldar o nosso coração, esse processo de nos fazer mais parecidos com Cristo, dói, machuca. Porque nós temos que negar a nós mesmos todos os dias, porque nós temos que tomar a nossa cruz todos os dias, porque muitas vezes Deus vai nos colocar em jornadas que a gente fica pensando, meu Deus, por que eu estou passando por tudo que eu estou passando? Por que eu estou vivendo tudo que eu estou vivendo? Por que tudo está acontecendo do jeito que está acontecendo? Será que não tem um caminho mais fácil? Será que não tem uma história mais fácil? Quantos crentes que às vezes passam por lutas em cima de lutas e falam assim, gente, parece que eu vim nesse mundo só para sofrer. Parece que eu vim nesse mundo só para sofrer, porque eu saio de uma luta e eu começo numa outra. E a gente olha para a palavra de Cristo, é de que faz parte e vai continuar fazendo parte, porque é um processo de lapidação. Pega, por exemplo, quem faz, trabalha com arte, usa, por exemplo, fazer imagens, esculturas através do barro, de pedra, alguma coisa nesse sentido. Quando ele está esculpindo, ele está tendo que quebrar aquilo ali, né? Ele vai quebrando e acerta de um lado e põe do outro, e aquele negócio todo, é aquela luta, é sua, porque ele está ali pelejando com aquele negócio, e depois de arrancar aquela parte bruta, forma ali aquela imagem que ele desejou criar. Então isso faz parte do nosso processo de redenção. A dor, o sofrimento, a dificuldade faz parte, porque antes de ser exaltado nós temos que nos humilhar, antes de ser exaltado nós vamos sofrer. Então o caminho do sofrimento faz parte. Então muitas vezes eu e você vamos passar por lutas das mais intensas, enfermidades das mais intensas, perdas. Nós teremos perdas no caminho, nós passaremos pelo luto, nós enfrentaremos problemas com limitações, sejam elas limitações sociais, sejam limitações físicas, sejam limitações econômicas. Nós vamos passar falta de recurso. Tudo isso vai ser usado por Deus para lapidar o nosso caráter, para nos tornar mais parecidos com Cristo. Então, no processo de redenção, nós sim passaremos por momentos difíceis. E aí, a partir do versículo 35, Jesus vai ensinar para os seus discípulos que a vida cristã não é uma vida de exaltação, de proeminência. A vida cristã é uma vida de serviço, que assim como o nosso Redentor veio para servir, nós também devemos servir. Então, se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: que quereis que vos faça? Em que eu posso servi-lo? Responderam-lhe: permite-nos que na tua glória, permite que no momento em que o Senhor
vier em glória, nós nos assentaremos à tua direita e à tua esquerda. Nós queremos ser o braço direito e o braço esquerdo do Senhor. Nesse momento, Tiago e João não quiseram nem saber a respeito de Pedro, a respeito do outro Tiago, que a Escritura inclusive chama de Judas, não quis saber de André, não quis saber de nenhum dos outros apóstolos. Eles chegam para Jesus, a ideia aqui é aquela de que chama ele num canto e fala assim: que deixa eu perguntar um negócio, Senhor. Tem como, quando o Senhor vier em glória, eu e meu irmão nos assentarmos, um à direita e o outro à esquerda? Tem jeito. Uma comunana ali, né? Aí Jesus, versículo 38, não sabeis o que pedir. Vocês são doidos. Olha o que vocês estão pedindo, gente. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que sou batizado? Vocês podem passar pelo sofrimento, pela dor, porque esse cálice que Jesus está se referindo aqui é o cálice da ira de Deus, é o sofrimento que ele falou aqui nos versículos 33 e 34. Vocês estão prontos para serem perseguidos, açoitados, passar pelo escárnio? Vocês estão prontos para receber no corpo as marcas de serem meus discípulos? Vocês estão dispostos a serem batizados pelo sofrimento, pelo juízo de Deus? E aí eles respondem: podemos. A gente pode passar por tudo isso. E aí o mais interessante é a resposta de Jesus. Porque quando você lê o versículo até o texto até o versículo 39, a primeira parte, você fala assim: Jesus vai entrar de sola agora. Mas não. Olha a resposta de Jesus. Tornou-lhes Jesus: bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que sou batizado. Aí você pergunta: mas espera aí, por que Jesus disse isso? Por que ele está dizendo? Então significa que Tiago e João foram uma espécie de corredentores? Porque eles também passariam pelo mesmo processo vicário de sofrimento de Cristo Jesus? Não no sentido redentivo, mas no sentido de sofrer, porque eram discípulos de Cristo. Vocês lembram o que Jesus disse lá no capítulo 8? Aquele que quiser ser meu discípulo deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Aquele que quiser ganhar a sua vida vai perdê-la, e aquele que perder a sua vida vai ganhá-la. Então Jesus fala de um caminho doloroso. O que está acontecendo aqui? Jesus está se referindo a esse tipo de discipulado. Vocês vão sim sofrer por serem meus discípulos. E é isso que vai acontecer. Se você for lá para Atos capítulo 12, os versículos 1 e 2, você vai ler que Tiago foi o primeiro dos mártires. É claro que nós temos Estevão antes, mas dos apóstolos foi o primeiro que foi morto. Herodes matou Tiago. Tiago foi perseguido por ser discípulo de Cristo, por ser apóstolo de Cristo, e morreu por causa disso. E quando você vai lá para Apocalipse capítulo 1, versículo 9, você vê João exilado na ilha de Patmos por causa da perseguição do império. Então tanto Tiago quanto João sofreram. Um foi morto a fio de espada por Herodes, o outro foi exilado na ilha de Patmos. Mas tanto um quanto o outro sofreram por servir a Cristo, sofreram por serem discípulos de Cristo. E é isso que Jesus está falando aqui. Agora eu gostaria que você marcasse a sua Bíblia e fosse lá para 2 Coríntios capítulo 11. Deixa a sua Bíblia marcada aí, para você não perder. 2 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 16, Paulo fala do sofrimento dele, e obviamente de um sofrimento que também tem a ver com os demais apóstolos. Olha o que diz Paulo aí
a partir do versículo 23, na verdade. 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Paulo diz assim: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandalize, que eu não me inflame. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender. Mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Os apóstolos sofreriam muito. Muito. Com exceção de João, os demais todos foram perseguidos. Os demais todos foram mortos, assim como Cristo. Foram mortos por pregar a mesma mensagem de Cristo. E aí, voltando lá para o texto de Marcos, Jesus volta para aqueles discípulos e diz: quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isso, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Então, olha a bagunça dentro do colégio apostólico. Os 10 ficaram indignados com os irmãos Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabei que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem a autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós será servo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então vocês têm que aprender comigo. O Filho do Homem. Vocês não devem jamais se vangloriarem da posição de vocês e agirem como vários governadores, que são dominadores dos povos. Quando a gente vai lá para 1 Pedro capítulo 5, de 1 a 4, Pedro diz que os presbíteros, eles devem pastorear a igreja não como dominadores. Então Jesus está dizendo para Tiago, João e para os demais discípulos: olha, no meu ministério, na minha caminhada, no meu discipulado, na minha igreja, não existe lugar para proeminência, não existe lugar para domínio. O maior serve. Na igreja, apóstolos servem a igreja, e a igreja serve os apóstolos. Hoje nós não temos mais apóstolos. Hoje os presbíteros, sejam eles docentes ou regentes, eles servem à igreja, e a igreja serve os presbíteros, servem os oficiais. Os diáconos servem à igreja, e a igreja serve os diáconos. Os oficiais servem à igreja, e a igreja serve os oficiais. Não existe maior ou menor, existem funções diferentes. Um funciona na comunidade da fé como pastor,
assumindo o púlpito e pregando a palavra. O outro assume uma função na igreja, regendo a comunidade da fé. O outro assume uma função na igreja, cuidando do ambiente de culto, cuidando dos afazeres da igreja, cuidando do que diz respeito à ação social da igreja. Então são funções diferentes, não é ninguém maior do que ninguém. Recentemente eu estava conversando com uma pessoa e ela me dizendo que um pastor, um determinado pastor, foi aqui do Brasil, estava doido, querendo ir para os Estados Unidos para poder pastorear lá. E aí ele fez contato com um pastor que já estava lá, e esse pastor que estava lá estava recebendo uma quantia normal, nada exagerado, dando para viver. E numa igreja pequena. E aí, quando esse pastor chegou com a esposa dele, ele reuniu com o pastor que estava lá, e ele falou assim: olha, mas é o seguinte, eu e a minha esposa não vamos caminhar desse jeito que vocês caminham, não. Esse negócio de igrejinha pequena, ganhando um salarinho mais ou menos, porque eu e ela, nós nascemos para brilhar. Nós não nascemos para um ministério pequenininho. Nós não nascemos para um pastoreio de periferia. Nós nascemos para coisa grande. Isso vai totalmente contra o que Cristo ensinou aqui. Não existe lugar para proeminência, não existe lugar para senhorio, existe lugar para serviço. Quem tem que brilhar não sou eu, quem tem que brilhar é Cristo. A gente precisa aprender mais com o servo sofredor que se humilhou. Então, irmãos, muitas vezes nós somos tentados à soberba e ao orgulho constantemente. Muitas vezes você acaba se vendo como maior do que os demais, e a gente precisa lutar contra esse sentimento todos os dias. Às vezes nós queremos cargos de lideranças exatamente para mandar. Muitos homens que querem às vezes serem presbíteros na igreja para poder assumir o controle da igreja. Eles querem mandar na igreja. Eles acham que a partir do momento que eles tiverem assento no conselho da igreja, eles vão dirigir a igreja do jeito que eles quiserem. E aí quando a gente volta para 1 Pedro capítulo 5, Pedro diz: não se pastoreia a igreja sendo dominador da igreja. A igreja só tem um Senhor, que é Cristo. E todos aqueles que estão investidos de autoridade devem pastorear a igreja do jeito de Cristo, para a glória de Cristo, não do seu jeito, não de acordo com a sua vontade. O que tem que brilhar não é o ministério de um grupo, é o ministério de Cristo. A igreja é dele, todos são servos. Então, do maior ao menor, sejam oficiais ou não oficiais, todos devemos servir uns aos outros. É muito comum também, irmãos, eu não sei se vocês já enfrentaram isso aqui em Paú, vocês sabem da história, eu não sei, mas eu já pude perceber isso em algumas denominações, em algumas congregações que eu já passei. Igreja de patroa e de coronel, onde pastor tem que ficar batendo continência para aqueles que querem mandar na igreja. Talvez por causa do status social daquela pessoa, talvez pelo tamanho do dízimo dela, talvez pela influência que ela tem naquela comunidade. E às vezes muitos pastores, eles negam princípios e valores para fazer a vontade dos coronéis e das patroas. O cara às vezes ele não quer sair daquela igreja porque ali paga um bom salário, porque ali os filhos dele estão numa boa escola, ele gosta daquela cidade, ele gosta daquele lugar, mas se ele não andar de acordo com a vontade dos coronéis e das patroas, ele vai sair. E há muitos que acabam abaixando a cabeça e fazendo tudo que os outros dizem, porque se tornam uma espécie de dominadores. Eles chegam e dominam aquele rebanho, aquela congregação, onde na verdade não existe ali
um conselho, não existe uma junta diaconal. O que existe são alguns coronéis que, estando ou não no oficialato da igreja, é que dirige a história da igreja. E isso não pode fazer parte no seio da igreja. Não existe lugar para coronel e nem patroa na igreja de Cristo. Todos nós devemos servir uns aos outros, do maior ao menor. Devemos aprender com Cristo. E aí, a partir do versículo 46, Jesus então ensinou para eles que eles deveriam servir e não serem servidos. E aí eles foram para Jericó. Então estão num processo de descida, indo para Jerusalém. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Olha que interessante. 2 vezes no Evangelho de Marcos, a expressão filho de Davi veio de pessoas que ninguém esperava: cego Bartimeu e a mulher Sírio-Fenícia. E era um título messiânico. Nós já temos aqui o título Filho do Homem, que era um título messiânico, e agora mais um título messiânico, que é o Filho de Davi, saindo da boca de um homem que estava numa condição que ele era rejeitado pela sociedade por ser cego. Tanto que quando ele grita o nome de Cristo, o pessoal manda ele calar a boca. Você não é digno. Você é um cego. Cala a boca aí, fica quieto no seu canto. Porque eles eram rejeitados. Paralítico, coxo, cegos, eles eram rejeitados. E aí Jesus vai ao encontro desse que era rejeitado, manda chamar. Aí o pessoal chega para ele: ó, tem bom ânimo, levanta, que ele te ama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E aí quando ele chega para Jesus, Jesus diz para ele: o que eu posso fazer pela sua vida? Olha só que interessante. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, chega diante de alguém que era rejeitado pela sociedade e diz: o que eu posso fazer por você? Este é o ensino de Jesus para os seus discípulos. O maior serve. O maior serve. Lá em Isaías, capítulo 35, versículo 5, diz assim: então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, para abrir-lhes os olhos aos cegos, para tirar-lhes da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Estava aqui acontecendo, estava aqui se cumprindo uma palavra profética. Ele veio para dar vista aos cegos. Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Esse homem teve uma fé incrível. Olha só que interessante. Por ele ser cego, ele não tinha visto os feitos de Jesus, mas ele tinha tomado conhecimento dos feitos de Jesus. Ele tomou conhecimento dos feitos de Jesus, descobriu que Jesus estava passando perto de onde ele estava e começou a gritar. Aí eu imagino ele tentando com os ouvidos imaginar em que direção Jesus estava, gritando: filho de Davi, tem compaixão de mim. Em outras palavras: filho de Davi, eu sei que o Senhor fez grandes coisas, o Senhor já curou muita gente,
O Senhor já andou sobre o mar, o Senhor já acalmou a tempestade, o Senhor tem todo o poder. Eu ouvi falar a respeito do Senhor e eu estou aqui, eu sou cego. Tem misericórdia de mim, tira minha cegueira, me cura. E aí o texto diz que ele teve fé e por causa disso ele foi salvo. Irmãos, eu e você, nós não vimos os feitos de Jesus, a gente tomou conhecimento. Quem aqui estava lá quando Jesus andou sobre as águas? Quem aqui estava lá quando Jesus acalmou o mar? Quem aqui estava lá quando Jesus curou a filha daquela mulher sirofenícia? Quem estava lá quando Jesus ressurgiu dos mortos a filha de Jairo? Lázaro. Quem estava lá, levanta a mão. Ninguém. Nós ouvimos falar e nós cremos. Por isso que Jesus disse a Tomé: bem-aventurados os que não viram e creram. Você não viu os feitos de Jesus, mas você crê que ele fez tudo isso. Nós pegamos um texto, olha só que loucura. Você não acha isso loucura, não? A gente pega um livro de papel com uma tinta gravada aqui, contando uma história que aconteceu há mais de 2000 anos, e você acredita que isso é verdade. É por isso que muitos daqueles que não servem a Cristo falam que a gente é doido. Como assim que você pega esse papel aqui, ó, mesma coisa de ler qualquer outro livro, e você acredita que isso aqui é de verdade? Você acredita que esse homem fez tudo isso que ele fez? Você acredita que ele andou sobre as águas? Você acredita que ele é o Filho de Deus? Você acredita nesse negócio de céu e inferno? Sim. Isso porque o Espírito Santo transformou o seu coração e o meu coração para a gente enxergar com os olhos espirituais. A gente não enxergou com os olhos carnais, com os olhos materiais. A gente não viu. A gente ainda vai ter o privilégio de ver o nosso Mestre em glória. A gente não vai ver o que ele fez, mas a gente vai ver ele em glória, por causa da fé que foi dada pelo Espírito Santo de Deus. Nós somos dotados por fé, como disse Paulo lá em Efésios: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom, é um presente de Deus. Então, irmãos, a pergunta que eu faço para você nessa noite é: você já enxergou o Mestre como esse Bartimeu enxergou pelos olhos da fé? Às vezes muitas pessoas estão no meio da gente, mas ainda não enxergou. Jesus, para ele, ainda é algo turvo. Ele ainda não entendeu quem é Cristo, ele ainda não entendeu quem ele é, ele ainda não entendeu a necessidade que ele tem de Cristo. A pergunta que eu faço para você é: você já entendeu quem você é? Você já entendeu que você é um miserável pecador que deve ser lançado no inferno por causa dos seus pecados? Mas você reconhece que Cristo Jesus, ou você já reconheceu que Cristo Jesus é aquele que pagou o preço para que você não fosse lançado no inferno e que você recebe de graça a vida eterna mediante a fé e não pelos méritos próprios? Você já entendeu isso? Você já enxergou Cristo pelos olhos da fé? Cristo já curou a sua cegueira espiritual? Cristo já te fez nascer de novo? Você já clamou como este cego clamou? Porque muitas vezes nós não clamamos, você ainda não reconheceu o seu estado. Você já gritou para Cristo, o filho de Davi, pedindo para que ele arrancasse você da sua cegueira espiritual? Você já olhou para ele com os olhos da fé e disse: tem misericórdia de mim, me tira do estado que eu me encontro, eu sou um miserável pecador, me arranca desse lugar? Você já fez isso?
Outra coisa também que nós podemos aprender com esse texto é que, como cristãos, nós somos chamados a servir do menor ao maior. Cristo serviu um homem que estava numa situação rejeitada pela sociedade. E nós também precisamos servir aqueles que estão numa posição extremamente inferior, do menor ao maior. O nosso serviço não faz acepção de pessoas. O nosso serviço serve todos sem distinção. Nós somos chamados ao serviço. E o maior serviço que eu e você podemos realizar em favor daqueles que estão aí fora é servi-los com a pregação do Evangelho. É servi-los com aquilo que eles mais precisam. O que o homem descrente mais precisa? Não é roupa, não é comida, não é uma casa para morar, não é um bom emprego. Por mais que todas essas coisas sejam maravilhosas, mas o que aquele que está lá fora mais precisa é de Cristo. Então você deve servi-lo apresentando Cristo para ele. Você deve ir ao encontro da necessidade dele, pregando o Evangelho de Cristo. Por isso que nós precisamos orar para que Deus nos dê intrepidez para a proclamação do Evangelho. Então, irmãos, concluindo, no discipulado de Cristo não há espaço para soberba, não há espaço para orgulho, não há espaço para egoísmo. Nós somos chamados ao serviço mútuo, nós somos convocados a servir uns aos outros com os nossos dons, nós somos convocados a servir aos necessitados, nós somos convocados a servir os ímpios com a pregação do Evangelho. Nós entendemos à luz desse texto que ninguém é maior do que ninguém, nós somos todos servos de todos, e nós devemos aprender juntos e crescermos juntos para a glória de Cristo Jesus. Vamos orar?